Vamos iniciar o nosso estudo hoje, a carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19. Nós vimos aí na nossa última assembleia que o autor aqui desta carta, ele deixa claro para nós que se nós tivermos os pecados perdoados, que nós não temos necessidade de pagar coisa alguma a ninguém. Se houve remissão dos nossos pecados, não há necessidade mais de se fazer oblação pelo pecado, oferta, qualquer tipo de sacrifício por causa do pecado, pois Cristo, ele fez esse sacrifício por nós. É importante a gente lembrar aqui, irmãos, que o que diferencia a doutrina do Novo Testamento, do Antigo Testamento, é que no Novo Testamento existe a remissão dos pecados. Nós aprendemos, principalmente com Paulo, que a nossa justificativa se faz exclusivamente por meio da fé e que não há necessidade de nós observarmos tudo aquilo que os judeus observavam. Nos nossos dias, o judaísmo ainda se caracteriza pela observação das instruções contidas no Velho Testamento. Nós, evidentemente, respeitamos os que praticam judaísmo, os que fazem parte ainda dessa antiga instrução e que se orientam por ela. Mas precisa ficar claro para nós que nós somos o povo de Deus, aquelas almas que foram escolhidas lá na antiguidade para sermos pastoreadas pelo Senhor, de maneira que fôssemos preparados ao longo dos séculos para que nós pudéssemos um dia habitar a Nova Jerusalém. E isso não dispensa nós de nos orientarmos pelos fundamentos do Novo Testamento. Não podemos dizer que estamos no Novo Testamento e continuar vivendo as coisas do velho pacto. Esta carta que foi escrita aqui ao povo de Deus, aos Hebreus, é uma carta muito especial, porque o autor, ele procura mostrar a insuficiência, ele procura nos mostrar a insuficiência do Velho Testamento, do Velho Pacto, para a salvação das almas, principalmente das ovelhas que se perderam, que ficaram aí espalhadas pelo mundo nas muitas nações. Jesus teria vindo justamente para congregar essas ovelhas. E de maneira proposital, Deus fez com que o povo, os judeus, o povo que na antiguidade havia sido escolhido de maneira primeira, que ele não aceitasse Jesus, que ele fechasse os seus olhos, que ele fechasse os seus ouvidos para não aceitar o seu filho, de maneira que os gentios e também as ovelhas espalhadas pelo mundo, que eles pudessem ter oportunidade de ser novamente congregados para que um dia o muro que separa o povo, esses dois povos, judeus e cristãos, gentios e ovelhas perdidas, esse muro possa ser derrubado e venha então a se constituir uma só nação, a nação que é o povo de Deus. A gente está nessa expectativa, porque ainda não vemos nenhum esforço, nem dos cristãos em aproximar-se dos judeus, e muito menos dos judeus aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e suficiente para salvar a alma, independente das observações do Torá.
Bem, aí no versículo 19, a palavra diz que nós precisamos ser ousados. O que quer dizer ser ousados? Ser corajosos, para nós entrarmos no santuário que Jesus abriu lá a porta para a gente entrar. Nós sabemos que lá no Santo dos Santos era vedado a entrada daqueles que estavam no pátio. O povo não tinha acesso ao conhecimento que estava oculto. Quando Jesus ele deixou esse mundo, o seu sacrifício, a sua morte sacrificial fez com que aquele véu fosse rasgado. E ficou como que uma porta aberta, um caminho foi aberto para que nós pudéssemos entrar ali e nós viéssemos a conhecer os mistérios do Senhor. E quando a gente fala de mistérios de conhecimento, a gente não está se referindo aos conhecimentos relacionados com a vida terrena. Não se trata de conhecimento científico, mas de conhecimento das coisas do Espírito. Da maneira como o Espírito mantém a criação, como que tudo foi criado, quais são os propósitos do Criador em relação à sua grande obra, o que ele deseja com o seu povo, com as ovelhas escolhidas, o porquê que alguns outros rebanhos não foram escolhidos. Todas essas coisas são perguntas que nós encontramos resposta ali dentro do Santo dos Santos. Mas temos que ter coragem e ousadia para entrar lá, de maneira que a gente receba de Deus estas revelações. Por que coragem? Porque eu tenho que romper com o sistema religioso tradicional. Eu tenho que deixar de ser evangélico. Eu tenho que deixar de ser católico. Eu tenho que deixar essa mentalidade que está dominando o meio cristão já há bastante tempo, há mais de 2000 anos, para eu abrir meu coração e ter um entendimento novo das coisas do Senhor, que o Espírito Santo vem procurando os corações para anunciar. São boas novas, é um cântico novo que a gente precisa receber com alegria. Daí a necessidade de ter ousadia. Algumas pessoas dizem assim, mas eu não quero deixar minha igreja. Mas ninguém está dizendo para você deixar a igreja, mas é preciso que você pare de pensar como a maioria das pessoas pensam, que só existe esse lugar aqui na terra, que é a nossa experiência de realização. Isso aqui não é nada, a vida é só uma passagem. É como se você estivesse numa viagem e passasse em determinada cidade, e ali você aprendesse muitas coisas, e vivesse experiências boas e experiências que são ruins, mas que não deixam de servir para o nosso aprendizado. Cada vida nossa é uma cidade dessa onde nós passamos. Deus nos dá a oportunidade de existir em muitos lugares, em muitos tempos, aonde Ele quiser, porque nós somos filhos do Altíssimo. Nós não tivemos origem na carne. Isso tem que ficar claro no nosso coração. Nós não nascemos da carne, nós nascemos do Espírito. Nós fomos soprados pelo Espírito de Deus. Somos almas antigas, almas que foram criadas desde quando o mundo foi criado. E Cristo é aquele que pastoreia a nós e que tomou sobre si a responsabilidade de conduzir esse mundo no seu processo de humanização. Em que sentido? De se tornar uma humanidade de verdade, uma civilização. O mundo não é uma civilização. O mundo tem alguns bolsões de civilização, mas é um planeta extremamente atrasado. Basta a gente ver o que a gente encontra aí nesse mundo, nas atitudes das pessoas, nas coisas que as pessoas fazem. Não só indivíduos, mas também os países, as nações, os povos, o que determina que a Terra ainda não passou pelo processo de mudanças que ela deve passar. Evidentemente, todas essas questões estão muito bem colocadas nas Escrituras e nas profecias, e para nós compreendermos estas coisas com clareza, a gente tem que estar disposto. É necessário ter a coragem e a ousadia,
né, para entrar lá na sala misteriosa e ali aprender com o Espírito de Deus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua morte sacrificial, pela sua carne. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O que ele nos fala aqui, olha, o que eu vos ensino é um novo caminho. O autor diz, olha, para você andar nesse caminho, você tem que ter coragem, porque você tem que abrir mão dos seus interesses pessoais. Não tem coisa pior do que a gente entrar na igreja e continuar sendo a velha pessoa que nós sempre fomos. Isso gera em nós um espírito de hipocrisia. O espírito de Satanás, ele gosta de ver a pessoa fazer de conta que ela é uma coisa que ela não é. Isso é muito ruim, irmãos. Mas, no entanto, é uma conduta bastante comum na casa do Senhor. Jesus, ele é uma coisa nova para nós. Nós não podemos continuar fazendo como fazem os judeus, observando datas, festas, abluções. As igrejas evangélicas, a igreja católica, elas se organizaram como se fosse uma sinagoga. Na verdade, as práticas são de natureza material. Fazem-se coisas materiais para conseguir resultados espirituais. Ora, o apóstolo Paulo diz que isso não é possível, que as coisas do Senhor só podem ser tratadas espiritualmente, que você não pode tratar das coisas de Deus pelo ponto de vista da carne, que você vai se enganar. É um novo caminho. E esse novo caminho, ele se baseia no quê? Olha só, num coração que é verdadeiro. O Senhor não está falando aqui de pessoas santas, mas de pessoas sinceras, de pessoas que precisam confessar a Deus o que é, de pessoas que precisam entender aquilo que são e fazer uma proposta para mudar aquilo que está dentro do seu coração, que não é bom. Porque se não for para isso, Cristo e todo o seu sacrifício será dispensado. Você pode pôr para correr, se não for para você mudar a sua vida. Se você acha que você vai entrar na igreja e ficar pegando uma carona na igreja ali, vivendo em volta dela, fazendo de conta que você é crente, você pagando os seus dízimos, cantando louvores para Deus e tudo mais, participando das comemorações da igreja, e acha que isso vai resultar em salvação para você, você está muito enganado. Aliás, essas coisas os homens inventaram. Essas datas que nós colocamos, essas manifestações que fazemos, os homens, eles instituíram esses costumes porque as pessoas são carnais, não são espirituais. Então, se você botar um conjunto aqui tocando música, se você disser que Deus vai ajudar todo mundo a ser bem-sucedido na vida material, as pessoas vêm correndo para cá para escutar as músicas, para cantar e para poder se beneficiar materialmente. Mas se você disser que você tem que abrir mão dos seus interesses pessoais, da sua vida, por causa do interesse das outras pessoas, você vai embora. Por quê? Porque não somos espirituais, somos carnais. Daí a necessidade da gente ter coragem. Mas então, pastor, não é para muitos? Não é para muitos. Sinto muito, mas não é. Ele disse, olha, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Muitos tentam entrar pela porta, mas poucos passam por ela. E aí, como é que vai ficar? Então ele diz, o coração precisa ser verdadeiro. O coração não pode ser falso, não pode ser hipócrita, não pode estar escondido atrás de alguma coisa. Ele precisa ser um coração sincero perante Deus. Se a gente não confessar a Deus nossos pecados, botar o nosso joelho no chão ali, orar e clamar para o Senhor, ó Senhor, me lava. E é claro que não é com água. Se fosse água, eu tinha que umas torneiras, uns chuveiros, uns trem que enfiava os crentes pecadores tudo embaixo da água, irmãos, para lavar, mas não é essa água.
Ele fala aqui da água da palavra. Os judeus, eles tinham vários rituais de lavagem das pessoas, inclusive o batismo era um ritual desse tipo, porque eles acreditavam que naqueles rituais a pessoa se lavava dos pecados. E até hoje a igreja ainda mantém essa ideia de que pelo batismo você pode tirar o pecado das pessoas. Isso não é verdade. Nós só podemos ser lavados pela água da palavra de Deus. A pregação da palavra é que lava o nosso coração, é que nos leva ao arrependimento. Então, o meu coração precisa ser trabalhado por Deus. O meu coração precisa ser trabalhado pelo Espírito Santo. E se eu não clamar a Deus para Deus fazer isso por mim, irmãos, Deus não vai fazer. Existem duas formas de você aprender. Uma forma onde você pede a Deus que ajude e se submete ao socorro de Deus, e a outra forma que é você sofrer. E um caminho é bem diferente do outro. Num você chega rapidinho, no outro você passa algumas eternidades sofrendo para chegar onde Deus quer que você chegue. Então, a hora da gente se decidir é agora. Eu não posso dizer, depois da manhã eu vou tentar ver se eu me salvo. Não, é agora. Eu vou conversar com o Senhor agora e pedir a Ele que entre na minha vida e me lave de todos os meus pecados. E lave o meu coração, torne o meu coração um coração verdadeiro. Por isso, esse caminho que ele fala aí, esse novo caminho, esse vivo caminho, né, que ele consagrou, que ele nos entregou como herança, ele é pautado por um coração verdadeiro, uma inteira certeza de fé. Como é que nós vamos ter certeza da fé? Se nós compreendermos as coisas que nós cremos. Houve uma ideia na igreja de que a pessoa só tinha necessidade de ter fé, que ela não precisava compreender os mistérios de Deus. Muito bem, na infância espiritual das pessoas, quando as pessoas bebiam leite, elas não tinham mesmo condição de saber das coisas que estão lá no Santo dos Santos. Jesus disse, olha, o vosso coração não está preparado, eu tenho muito a vos dizer, mas o Espírito Santo vos revelará futuramente. Não é mesmo? Então, eu tenho que saber que o Espírito Santo quer se revelar a mim. Então, ele quer me contar por que as coisas são como são. Por que eu sofro? Por que eu estou envolto no pecado? Por que eu tenho arrastamentos? Qual é a finalidade da vida? Por que umas pessoas vivem uma vida boa, outras não? Por que algumas pessoas nascem doentes já desde o berço? Qual é a explicação disso? Não basta dizer, isso é vontade de Deus. Isso é muito simplista. A inteligência do homem moderno não aceita esse tipo de coisa. Eu preciso crer e saber a consequência do pecado. Todos nós sabemos que a Escritura nos fala que quem está envolto numa grande prova de enfermidade, de tragédia, tem como pano de fundo o pecado. Seja ele realizado aqui ou em outro tempo, em outro lugar. Enfim, mas a causa do sofrimento é o pecado. E se nós recebemos agora uma forma de sair do pecado, por que nós não vamos sair? Vamos continuar nos mantendo nele? Vamos continuar tentando fazer obras para poder justificar os nossos pecados? A palavra diz que isso não tem valor, que isso não adianta, irmãos. Precisamos ser lavados por dentro. A obra que precisa ser feita é dentro de nós, não é fora. Porque fora eu posso me esconder. Posso fazer de conta que eu sou bonzinho e tal. E por dentro eu não sou. Então, a nossa vivência com Jesus é um problema consciencial. É a nossa consciência que precisa estar em paz com Deus. Senão ela gera um conflito dentro de nós. A igreja deveria ser o lugar onde os pastores iriam arrumar os nossos conflitos. Porque é um lugar onde a alma encontra a palavra de Deus e pode se lavar dos seus pecados. Coração verdadeiro, inteira certeza da fé, para isso é preciso compreender, não basta só crer. Tendo os corações purificados, tendo a nossa consciência purificada pela palavra de Deus, o coração lavado e a nossa consciência purificada. Porque se ela não estiver purificada, ela gera conflito. Ou a consciência com conflito
traz para nós uma série de desajustes internos, com reflexo na vida material. Porque a nossa vida é a expressão do nosso ser interior. A nossa vida é a expressão da nossa alma. Se a nossa vida é uma tranqueira, é porque a nossa alma é uma tranqueira. Então, se eu olho para a minha vida e vejo tudo errado em minha volta, eu preciso entender que eu tenho uma grande necessidade de ser socorrido. Por isso é necessário ousadia. Se você não tiver coragem para falar, não, espera um pouco, não é que o diabo é culpado dos meus sofrimentos. Eu sou o responsável pelos meus sofrimentos, porque elegeram o diabo como causa de todo sofrimento da pessoa humana. Ele existe mesmo para isso, para mostrar para nós o que não presta em nós. O papel do diabo é esse na criação. Não é que o diabo era um anjo de luz que se revoltou contra Deus e resolveu atrapalhar a vida dos queridinhos do Senhor. Isso não é verdade, irmãos. Não existe isso na Escritura. O diabo tem o seu papel, que é mostrar o que não presta dentro de nós. Agora, você não pode ser engolido pelo diabo. Uma vez que ele mostra que você não vale nada, ou que você é uma pessoa que tem uma vida torta, por dentro, por fora, ou às escondidas, ou à mostra, você tem que pedir a Deus para Deus te livrar desse sujeito. Por quê? Porque o que interessa é que a nossa consciência esteja em harmonia com Deus. Isso não tem nada a ver com vida material. Eu posso morar numa choupana, numa casinha, num palácio, onde for, minha consciência precisa estar em harmonia com Deus, para eu poder encontrar o caminho da felicidade. Tá bem? Já falamos da água, né? Do simbolismo da água, que é de limpeza, e que a verdadeira água para nós é a palavra de Deus. E segue no versículo 23, os irmãos das outras cidades nos acompanham aí com a sua escritura. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Que esperança que é que nós temos? Que promessas foram feitas a nós? A promessa de um mundo novo, a promessa da vida eterna. A eternidade não é um lugar onde você vai ficar para sempre. A eternidade é um estado de espírito, sobre o qual a morte não tem mais poder e nem o diabo. Quando nós recebemos a eternidade de Deus, então o pecado já não tem mais poder para nos arrastar para o sofrimento. Então, eternidade não se fica, a vida eterna é só ficar lá para sempre, olhando lá para a face de Deus. Não é isso. A vida eterna, lá tem muito serviço. Ao contrário de que tem pessoas que pensam que vão para lá descansar, né? Ah, já descansou quando vai para lá. Não é, lá não descansa, não. Lá tem muito o que fazer. Esses dias um irmão me escreveu perguntando assim, mas se eu estiver pensando nos meus parentes do outro lado, lá preocupado com eles, eu não vou ter paz nunca. Imaginei que os parentes dele devem dar um trabalho danado para ele. Né? Mas ele não entende que quando a gente está do outro lado, a gente tem o desejo de ajudar aqueles que ficaram aqui e que estão nas lutas. Nós completamos a nossa luta e queremos que aquele parente nosso que ficou aqui, seja quem for, venha a ser vitorioso também nas suas batalhas. E como os anjos de Deus, nós podemos interceder por eles, orando, ajudando, protegendo, porque a palavra de Jesus, ela diz que nós somos transformados em anjos, uma vez que nós passamos pelo caminho da ressurreição. Amém? Vamos manter viva a nossa esperança. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Versículo 24. O que quer dizer isso? Que nós precisamos se preocupar uns com os outros nas suas necessidades, não só materiais, mas também nas suas necessidades espirituais. Nós precisamos nos ajudar uns aos outros. O que quer dizer estimulando? Exortando uns aos outros na prática do amor de Cristo, o amor verdadeiro. Tá bem? A igreja precisa se preocupar uns com os outros, porque é uma comunidade, é uma vida comum. Hoje estamos muito separados por causa do estilo de vida que nós temos. Imagina que a gente tem até os nossos bens pessoais, não é?
Então, tudo vai bem até que alguém entre na nossa casa, e aí nós ficamos bem alterados, né, quando alguém nos leva a algo que nós imputamos ser de nossa propriedade, não é verdade. Tudo é de Deus, né? Mas virá o tempo em que não haverá mais essa propriedade privada que nós temos hoje, oriunda do sistema que, nesse tempo, ele predomina sobre a humanidade. Estas coisas devem mudar em breve tempo, com a chegada do novo mundo, a nova humanidade. No versículo 25, a gente vê aí uma instrução aonde o autor ele deixa transparecer aqui que algumas pessoas se afastavam da congregação. Isso ele fala aqui, instruindo aos irmãos, mostrando que é uma falta de coerência quando a gente deixa a congregação para seguir outros caminhos. Nós precisamos mostrar fidelidade a Deus através da nossa comunhão com a igreja. Porque se Deus não está aqui pessoalmente, pelo menos nós não podemos vê-lo, né, nem mesmo o Senhor, e o amor ao próximo é como amar a Deus, se o próximo está aqui, eu preciso me preocupar com ele, porque essa preocupação é amor. Essa preocupação é sinal que Deus está vivo em mim. Se não há este apego, se não há essa dedicação, se nós deixamos a congregação e vamos para um outro lugar, para um outro caminho, nós estamos dando uma prova de falta de amor. Por isso que ele aqui no versículo 25, ele disse assim, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. Então ele diz, em vez da gente ir embora quando tiver problema, a gente precisa conversar e ajudar uns aos outros, principalmente porque o dia do juízo vem se aproximando. Então nós temos que tomar uma atitude, né, de nos ajudar, de nos entender, para que a gente possa ser preservado quando chegar aquele dia. Aqui no versículo 26 começa uma admoestação bastante dura da parte do autor, aí no versículo 26. Ele começa dizendo sobre o pecado voluntário. O que é o pecado voluntário? É quando eu sei que é errado e vivo fazendo. Então ele fala assim, olha, se nós pecarmos voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. Então, nós precisamos entender que o pecado é um problema na nossa vida. Ele é o nosso maior inimigo. É nele que nós precisamos nos concentrar para que seja vencido com a ajuda de Jesus. Se Jesus não ajudar, nós não temos como vencer. Mas Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ter essa vitória. Se isso é verdade, eu quero que ele me livre. Agora, se mesmo assim, eu sabendo de todas essas coisas, eu continuo no caminho do erro, aí coisas desagradáveis podem me acontecer. Preste atenção aí no que ele fala, olha só. Se pecarmos voluntariamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Ele fala aqui do dia do juízo, quando virá fogo sobre o mundo, e que no dizer do Apocalipse, irá queimar os inimigos. Ele diz, olha, quem não entender que só Cristo é a solução, e insistir vivendo em pecado, poderá ser queimado pelo mesmo fogo que vai queimar os inimigos. Então eu preciso estar atento. Espera um pouco, vamos ver o que eu posso fazer para me livrar dos meus pecados. Não é, irmãos? A questão toda é o fato da gente não
conseguir perceber a profundidade daquilo que foi revelado. Porque as igrejas tradicionais são superficiais. As pessoas não têm conhecimento. Se salvam, são porque têm fé, são porque procuram observar o caminho ensinado por Jesus, mas elas não têm conhecimento de nada. Estamos habituados a essa conduta. É uma conduta já muito antiga. Então, nós vamos vivendo de qualquer jeito. Estamos na igreja e vamos aí vivendo assim de qualquer jeito, sem observar aquilo que precisamos observar. A profundidade do que foi revelado na pessoa de Jesus. Vocês estão com calor aí, os irmãos? Quer que liga, aumenta a temperatura, melhora a temperatura? Deu o homem do tempo, tá ali. Você é com calor aí? Estou vendo o pessoal se abanando aí no meio? Não? Aumenta só a velocidade do ventilador aí que ajuda. No versículo 28, ele continua a sua admoestação. Ele diz, olha, lá na lei de Moisés está escrito que se uma pessoa transgredir os mandamentos, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, ela pode morrer sem misericórdia. Falando da lei antiga de Moisés. De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Não é? Se lá na lei a coisa já era feia, imagina se você ignorar o sacrifício de Cristo. É muito grave para nós. Porque isso é profanar o sangue da aliança, que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. É claro que o Espírito dá uma coisa de graça para você, você não aceita. Pisa o Filho de Deus, envergonha o sangue que foi derramado na cruz. Ora, é claro que isso tem uma consequência grave para nós. Então, enquanto é tempo, nós precisamos enfrentar os pecados que ainda habitam em nós. Não podemos ir empurrando com a barriga. Temos que pedir a Deus de joelhos, se for preciso, que Ele venha sobre nós com seu Espírito, para tirar de nós o império do pecado, a escravidão do pecado. Aí cada um tem que ver aí dentro do seu coração. E Deus é por todos, que é o que conhece a nossa intimidade, né? Bem conhecemos, versículo 30, que foi dito pelo Senhor, minha é a vingança, eu darei a recompensa. Isso quer dizer o quê? Que a lei é cumprida sobre nós, se nós não observarmos o Filho de Deus. Também ele lembra aqui no finalzinho do versículo 30, que a palavra diz, o Senhor julgará o seu povo. Deuteronômio 32, 35. Capítulo 32, versículo 35. O Senhor julgará o seu povo. É Ele mesmo o juiz. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa. Se a gente olhar a história do povo de Deus aí para trás, quando o povo desobedeceu, os castigos foram terríveis. Escravidão, uma série de coisas que deixou o povo em grande sofrimento. Horrenda coisa, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, aí já está aqui falando com o pessoal a quem ele dirige a carta, em que depois de ser desiluminado, suportastes grandes combates de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo, com injúrias e ofensas e tribulações, em parte fostes participantes, como os que assim foram tratados. Dizendo que depois de ser iluminados e de termos recebido a Jesus, que nos aguardam aflições e provas. Tem gente que pensa, agora sim, Jesus está na minha vida, vai dar tudo certo. Não é bem assim, irmãos. Satanás ainda vai te incomodar um bom tempo com o lixo que ele colocou aí dentro do seu coração. É uma batalha isso, o apóstolo Paulo dizia, é um bom combate. É muito sério isso, né? Precisamos
entender com clareza o que é andar com Jesus. Nos aguardam aflições e provas até que o reino chegue. Também vos compadeceste das minhas prisões, o autor falando que foi preso aqui, né? Uma das causas que eles testificam essa carta como de Paulo, é que aqui ele fala das prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens. Naquela época eles sequestravam os bens dos cristãos, né? Sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma posse melhor e permanente. Às vezes a pessoa pode roubar o que você tem aqui, tirar tudo que você tem materialmente, mas no céu você tem lá uma moradia, um edifício, dizia Paulo, que não foi feito por mãos humanas, mas que foi feito por Deus, que é o nosso verdadeiro tesouro. Então nós não devemos nos atormentar em demasia com as coisas dessa vida que passam de uma hora para outra. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, versículo 35. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, o que ele diz é que vida com Cristo é vida de muita paciência. Se a gente não tiver essa paciência, a gente não vai conseguir chegar lá, não é? Não vamos ver a promessa ser cumprida. Por que paciência? Porque estaremos sujeitos a muitas tribulações. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Se ele recusar, a minha alma não tem prazer nele. Então, se o crente recusa essas bênçãos que estão sendo dadas gratuitamente, ele está fazendo um agravo ao Espírito da graça. Ele está ofendendo aquilo que Deus deu de graça para ele, sem que ele merecesse. Então ele não pode fazer isso, senão o Espírito de Deus diz, olha, eu não tenho alegria de ter este filho comigo. E aí ele entrega aquele filho ao espírito do mundo, que vai fazê-lo sofrer em qualquer lugar onde ele esteja. O justo viverá da fé. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas somos daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Amém? Então, irmãos, que fique claro a nós que a nossa vida com Jesus é uma vida trabalhosa. Que a nossa luta com o pecado é uma luta que só pode ser vencida com a ajuda do alto. A gente não consegue vencer o pecado se não for por meio do braço estendido do Senhor. Tá bem? Nos guardemos, vigiemos a nossa vida, a nossa cabeça, o que temos pensado, porque o dia do juízo está se aproximando. E por isso mesmo o cuidado precisa ser redobrado. Não pode ser, não podemos ser levianos nessa vigília, porque o juízo está próximo. É o que nos diz aqui a palavra desse dia. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde no seu amor e nas suas misericórdias. Amém.